Vamos direto ao ponto? Bom, no vídeo passado vocês aprenderam a importância de se ter uma reserva de emergência. Como é importante ter um valor separado para você guardar para uma emergência. A importância de estar preparado para coisas imprevisíveis. E, bom, nesse vídeo você vai aprender a montar a sua reserva de emergência, aonde vai colocar os ativos, como vai colocar, quanto deve guardar e muito mais. Então, fica até o final do vídeo para você poder aprender como montar a sua reserva de emergência da melhor forma possível. Tá, Eduardo, mas questões de valores. O que eu faço agora? Agora que eu sei que eu tenho que pagar, bom, aluguel, eu tenho que pagar energia, internet, alimentação, transporte e tudo mais que for fixo. Bom, você vai somar tudo isso e, pegando um valor hipotético, vamos supor que você gaste 2.000 por mês. Bom, você vai pegar esses 2.000 e vai multiplicar pela quantidade de meses que você quer que a sua reserva de emergência dure. Então, se você quer ficar com 12 meses de reserva de emergência, uma reserva de emergência de um ano mais ou menos, você vai multiplicar 2.000 vezes 12 e você vai chegar ao valor de R$ 24.000. Mas se você é uma pessoa mais conservadora, você vai querer uma reserva para 2 anos. Então, você vai multiplicar 2.000 vezes 24 meses. Então, você vai chegar no valor de R$ 48.000 por mês. Vale ressaltar um ponto importante. Muitas vezes a gente coloca a reserva de emergência, mas a gente não coloca uma margem de erro. Pode ser, se você, assim como eu, mora no Brasil, que aconteça um episódio de inflação descontrolada e você acaba pegando uma época de preços ruim. Então, para esses casos, seria bem interessante você colocar uma margem de 10%. No caso de 24 meses, você vai considerar dos R$ 24.000, você vai considerar 10%, ou seja, 2.400, uma margem extra. Vai acrescentar 2.400 aos 24.000, somando R$ 26.400 de reserva ideal. E se você é mais conservador e quer uma reserva de 2 anos, você vai pegar esses R$ 48.000 da reserva de 2 anos e vai colocar mais 4.800. Ou seja, você vai precisar de R$ 52.800 para ter uma reserva de emergência adequada para esse cenário. É claro que uma reserva de emergência tão grande, ela demanda muito tempo e planejamento, mas eu recomendo ela para quem é mais jovem, assim como eu. Por quê? Porque não se fica rico do dia para a noite. Ninguém fica rico do dia para a noite. Então é melhor que você esteja seguro de certa forma. E acredito que você que está assistindo concorde com isso também. Então, você começa a montar essa reserva aqui e você termina em determinada idade, de preferência aos 20 anos. Você ainda tem muito tempo de investimento pela frente, você não vai perder algo. Você está investindo, só que em renda fixa, no caso da reserva de emergência. Bom, dito isso, Eduardo, vamos a questões de valores. Quanto eu devo começar a guardar para chegar nessa reserva de emergência que você tanto prega? Bom, pessoal, comece com metas pequenas, metas razoáveis. Não adianta você falar, quero juntar 24.000 até o final do ano, porque isso é uma meta distante. Você vai ficar empurrando isso com a barriga e você no final do ano não vai chegar na metade. Coloque pequenas metas, metas mensais. Eu quero guardar R$ 100 por mês, eu quero guardar R$ 500 por mês ou eu quero guardar R$ 1.000 por mês. Com base no que você recebe. Porque não adianta você querer colocar uma meta gigante no final do ano se você recebe um salário pequenininho. Aí, o que acontece? Você vai acabar se frustrando por não chegar nessa meta e vai acabar desistindo na metade do caminho. Então, é melhor que você dê pequenos impulsos para o seu cérebro fazendo essas pequenas metas, para você se alegrar quando você atingir essas metas de fato. Tá, Eduardo, mas agora que eu sei quanto eu vou guardar por mês e por quanto tempo e o quanto, acima de tudo, o quanto que eu quero guardar, aonde eu devo colocar isso? Você não explicou isso até agora no vídeo. E, bom, de fato, eu vou explicar isso para você agora. De preferência, priorize a diversificação. Você vai tratar a sua reserva de emergência como uma carteira de investimentos em renda fixa. Ou seja,
você vai investir no Tesouro Selic, que atualmente rende 15% ao ano. Você vai investir em CDBs bancários, onde, bom, para dizer bem para vocês, 15% ao ano do Tesouro Selic ele é a taxa básica, ou seja, CDBs normalmente vão pagar mais do que 15%. Então você pode alternar entre Tesouro Selic, CDBs, Tesouro IPCA, que é a taxa da inflação, mas uma taxa que normalmente agora está entre 8% a 9%. E você pode pegar ETFs de renda fixa do próprio Brasil ou internacionais, que investem nos bondes americanos para você ter uma exposição em dólar na sua reserva de emergência. Bom, e o que não fazer na sua reserva de emergência? Vocês devem estar se perguntando sobre isso. Bom, pessoal, vocês não vão comprar ações, vocês não vão pegar fundos de investimento voláteis e vocês nem vão investir em criptomoeda. Esse não é o foco de uma reserva de emergência. Você tem que priorizar na sua reserva de emergência a rentabilidade acima da inflação, mas não uma rentabilidade alta demais. Você tem que priorizar a liquidez. Você não vai comprar um título aonde você vai vender daqui a 6 meses, porque pode ser que você precise desse dinheiro amanhã. Então, de preferência, você vai ter uma liquidez altíssima na sua reserva. De preferência diária ou, se você não conseguir, mensal. E o terceiro ponto, você vai priorizar a diversificação da sua reserva. Não deixe os seus ovos num lugar só, porque pode ser que eles se quebrem. Você tem que esparramar tudo isso para te dar lucros, para te trazer retorno e segurança acima de tudo. A sua reserva ela vai estar segura, ela vai estar rentável e ela vai estar acessível para você. Um bônus que eu trago aqui para vocês no vídeo é: deixa um pedacinho dessa sua reserva em dinheiro físico na sua casa. Por quê? Gente, a gente viu um episódio de apagão lá na Europa. A gente viu o que acontece quando a energia acaba, quando puxa da tomada. As pessoas que têm dinheiro em bancos digitais, elas simplesmente veem o seu dinheiro desaparecer do dia para a noite e não tem como você recuperar isso. Quem tinha dinheiro físico conseguiu comprar alguma coisa no apagão da Península Ibérica. Quem não tinha dinheiro físico se lascou, não conseguiu comprar nada. Então, sempre priorize esses fatores na hora de montar a sua reserva de emergência. Você vai priorizar a segurança, uma rentabilidade acima da inflação, a diversificação e deixar uma partezinha física na sua casa para você ter mais segurança. E aqui vai um bônus para você de uma boa ideia de estrutura de reserva de emergência. Bom, se eu fosse recomendar para vocês, pessoal, uma forma correta de montar uma reserva de emergência, eu deixaria, vocês não precisam fazer isso, mas eu deixaria 50% no Brasil em Tesouro IPCA, renda fixa, tesouros como CDB e certificados bancários e coisas parecidas rendendo no Brasil, tendo em vista que a gente tem o segundo maior juro real do mundo. E eu deixaria 40% disso fora, exposto em títulos americanos ou títulos europeus. Você pode comprar os americanos por meio dos bondes. Os europeus você consegue comprar por meio da Bolsa Europeia. Por quê? É bom ter uma exposição internacional. Não é bom você deixar num país só. Até porque vocês podem ver caso da Venezuela. A Venezuela era um país grande no passado. Quem tinha tudo investido lá perdeu tudo com o tempo. Então, a Venezuela é um bom exemplo do que acontece se você deixar o seu dinheiro num país só. Por isso que é bom diversificar seu patrimônio. E se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal para dar aquela força e já ativa o sino das notificações, porque se você ficou confuso quanto às siglas que eu disse nesse vídeo, como CDBs, LCI, LCA, taxa Selic, no vídeo do sábado que vem eu vou estar explicando para vocês o que são as siglas do mercado e um guia completo de como você pode se localizar dentro disso, para vocês ficarem a parte de tudo que for dito aqui no canal. Pessoal, tenham um bom fim de semana, um bom descanso para todos e adeus.